Olá, bem-vindos à segunda temporada da Solzaima Tech Talks. No episódio de hoje vamos falar sobre as diferentes fontes de energia presentes em Portugal e hoje temos connosco o César Batista, o responsável do Gabinete de Apoio Técnico da Solzaima. Bem-vindo, César. Olá, Filipe. Espero que esteja tudo bem. Hoje vamos falar sobre as diferentes fontes de energia, quero que nos fales um bocadinho sobre cada uma delas, qual é o impacto delas na nossa economia, no nosso mercado, o que é que tu nos podes falar sobre isto? Olha, Filipe, hoje em dia são inúmeras as fontes de energia, ao contrário de antigamente, onde nós éramos muito limitados na escolha, na energia que utilizávamos para o nosso aquecimento. Hoje em dia temos um leque muito mais abrangente das energias que conseguimos escolher para aquecer a nossa habitação. Destacam-se 5 fontes de energia atualmente, que são as mais utilizadas pela população portuguesa. De acordo com o ICESD, que é o inquérito ao consumo de energia no setor doméstico, feito pelo INE, são, por ordem de utilização, a biomassa, em primeiro lugar, com um peso de cerca de 81%, seguido da eletricidade, que tem um peso muito menor, estamos a falar de cerca de 8%, e depois segue-se o gasóleo de aquecimento e o gás natural com uma expressividade muito menor. Portanto, o que é que nós conseguimos concluir desta análise? Conseguimos concluir que a biomassa apresenta um peso muito maior, muito mais significativo no que toca ao consumo desta fonte de energia para o aquecimento doméstico. Okay? Portanto, isto quer dizer que os consumidores portugueses têm noção das vantagens desta fonte de energia em relação às concorrentes e por isso escolhem esta fonte de energia para aquecer as suas habitações. De entre tantas opções que nós temos em Portugal, porquê é que a biomassa é aquela que tem mais expressão? Eu acredito que a expressividade destes resultados se deva aos principais fatores agregadores de valor para o consumidor final. Na minha opinião, enquanto consumidor final, eu dou muito valor ao preço. Acredito que a maioria das pessoas também tenha essa opinião. E quando falamos de preço, temos dados de mercado e dados oficiais dos nossos institutos, como a DGEG, que nos dizem que no primeiro trimestre deste ano a energia, no que toca à biomassa, quando falamos de biomassa estamos a referir-nos a lenha e pellet. A lenha tem um custo atual de 3 cêntimos o kWh e o pellet de 7 cêntimos o kWh. Quando passamos para a segunda energia mais utilizada, que é a eletricidade, já estamos a falar de um custo de cerca de 8 vezes superior. Portanto, é um aumento brutal no preço. E claro que os consumidores sentem isso no seu bolso. Daí, na minha opinião, ser o principal fator para o qual a biomassa é a fonte de energia mais escolhida pelos consumidores. Depois, se falarmos no gás natural e no gasóleo de aquecimento e mesmo no gás de botija, estamos a falar de consumos ainda assim, de preços ainda assim bastante superiores ao preço da biomassa. O segundo mais baixo a seguir à biomassa é o gás natural e mesmo assim representa um aumento de 4 vezes mais ao nível do preço do que a lenha. Portanto, ainda assim o segundo tem um preço muito, muito alto em relação à biomassa. Depois, em segundo lugar, o outro fator que eu acho mais relevante para a tomada de decisão dos consumidores é a questão ambiental, a questão ecológica. Hoje em dia, a biomassa é um combustível limpo, com emissões praticamente nulas e que, portanto, nos tempos de hoje em dia, onde os consumidores têm também uma consciência, uma perspectiva muito mais ecológica do que antigamente, esse fator também pesa muito na tomada de decisão. E daí eu julgo que são estes os 2 principais fatores para que a expressividade dos resultados seja esta. Uma consciência mais verde, portanto. Sim. Mas porquê uma discrepância tão grande entre as várias energias? Ou seja, da biomassa face às outras energias? Uma discrepância de preço tão significativa? Se nós formos pesquisar acerca do porquê da biomassa ser tão barata, nós facilmente chegamos a uma conclusão. Nem é preciso pesquisar muito, basta olharmos ao nosso redor, dependendo se estamos na cidade ou no campo, nós sabemos que Portugal é um país onde predomina a floresta. Segundo os dados do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, o nosso país tem uma área florestal de cerca de 1/3 de todo o território. Estamos a falar de 1/3 mais ainda, é cerca de 36%. Quando estou a falar em florestas, estou a falar em áreas arborizadas, com árvores plantadas, com uma gestão do território, não mato nem pastagens, aí ainda seria muito mais território abrangido. Portanto, se nós juntarmos isto
Ao fator de que a biomassa tem custos de produção muito baixos. Quando falamos da lenha, o que é o custo de produção da lenha? É basicamente fazer o abate da árvore, fazer a secagem e ter algum custo com o transporte. Quando falamos do pellet, tem um processo um bocadinho mais complexo, porque temos de prensar os resíduos florestais, portanto exige mais maquinaria, mais energia. No entanto, ainda assim, comparado com os principais concorrentes da biomassa, é um custo muito inferior ao nível da produção. Portanto, estes dois fatores aliados, o facto de termos uma grande área florestal que nos dá muito mais disponibilidade e abundância de matéria-prima, há muito mais oferta, portanto, há muitas pessoas, inclusive, que conseguem adquirir energia de forma gratuita, porque a maior parte da floresta é detida por pequenos proprietários privados, portanto, de facto, estes dois fatores ajudam-nos a compreender esta diferença grande ao nível de preço. Ok, e relativamente aos equipamentos que são movidos a este combustível da biomassa, acompanham também esta vantagem de serem económicos no que toca a adquirir o equipamento, a manter o equipamento? Ainda bem que falas disso, porque é uma questão também muito importante, ou seja, o cliente não, quando está a tomar a sua decisão de aquisição por um produto de aquecimento, ele obviamente se vai reger pelos custos de aquisição, mas depois também se tem de reger pelos custos de utilização do equipamento, porque isto são equipamentos que tendencialmente duram mais do que uma dezena de anos, okay, no mínimo. Portanto, é preciso também fazer esta análise de preço para tomarmos uma decisão ponderada. E quando falamos dos custos de pós-venda, digamos assim, de utilização e de manutenção e de assistência, a biomassa também tem uma vantagem em relação à maioria das fontes de energia concorrentes. Dou um exemplo de um equipamento de aquecimento local, que é como um inserível destes que está aqui a queimar à nossa frente. Isto é um equipamento que tem muitos baixos custos de manutenção. Okay? Neste caso este é a pellets, pode ter um bocadinho mais, porque tem mais eletrónica e mais mecânica, mas se falarmos numa lenha, por exemplo, até o consumidor final consegue fazer essa manutenção sem ter que solicitar o serviço de um instalador, okay? Desde que se predisponha a isso e que tenha algum conhecimento do que deve limpar, que, consultando o manual de instruções, vai saber fazê-lo naturalmente. Depois, relativamente aos custos de instalação, também são relativamente baixos. Se falarmos de uma salamandra, que são aqueles equipamentos standalone, que já dão para estar numa sala, são aqueles equipamentos de chão que se podem combinar com a mobília dos espaços. Estamos a falar de instalações muito simples, é apenas necessário colocar uma chaminé praticamente e, portanto, também temos um custo muito económico ao nível da instalação. Okay? Instalação, manutenção, assistência. É preciso fazer sempre assistências periódicas, ou quando há algum dano em algum componente, mas isso, regra geral, em todos os equipamentos funciona assim, não é só na biomassa. Portanto, também por aí a biomassa tem uma grande vantagem a nível económico, tanto nos equipamentos como depois no pós-venda. Ok, já percebemos então que... Os equipamentos são baratos também. Tinhas falado nos equipamentos. Certo. São baratos em relação à concorrência. São competitivos em relação às soluções mais económicas da concorrência. É precisamente isso, acabamos por perceber que a biomassa tem aqui uma vantagem competitiva face às outras energias, não só pela sua parte económica, mas também os equipamentos que acompanham esta vantagem competitiva, o adquirir o equipamento, o manter o equipamento, mas há pouco falaste na sua questão ambiental. A biomassa não só acompanha a parte económica, mas também é muito competitiva a nível ambiental. Quais outras vantagens é que tu nos podes falar da biomassa nesta área ambiental e ecológica? O fator ambiental é de facto muito importante para a tomada de decisão do cliente. E de facto é verdade, porque a biomassa é hoje em dia uma energia renovável, é considerada por órgãos internacionais uma energia renovável. É uma energia que é sustentável, desde que a gestão da floresta se faça de forma sustentável. Lá está, ok? Nós temos, à medida que estamos a fazer o abate de uma árvore, temos de fazer uma replantação, uma reflorestação do terreno que estamos a colher, para naturalmente depois podermos captar o dióxido de carbono que estamos a emitir durante a queima do combustível, ok? A biomassa liberta dióxido de carbono e outros gases para a atmosfera. O dióxido de carbono, ao ser libertado, como todos sabemos, é o gás com que nós temos de nos preocupar mais. É o gás que é responsável pela contribuição para o aumento da camada do ozono e consequentemente, para o aquecimento global. No entanto, como é que nós nos precavemos desta poluição de CO2 na atmosfera? Fazendo uma gestão sustentável da floresta. Okay? Eu, ao emitir dióxido de carbono para a atmosfera, como é que eu depois o absorvo?
com a plantação de novas árvores. As árvores, as plantas, quando crescem, precisam de dióxido de carbono para produzir o seu alimento, para fazer a fotossíntese. E nós precisamos que elas produzam o seu alimento e façam a fotossíntese para termos oxigênio. Portanto, nós não vivemos sem dióxido de carbono. O dióxido de carbono é poluente quando é em excesso, mas nós conseguimos tornar, através de uma gestão sustentável da floresta, com que de facto ele não esteja em excesso na atmosfera, seja em equilíbrio e que haja um ciclo do carbono neutro, ok? Não estamos a emitir mais do que estamos a absorver. E, portanto, podemos dizer que, em termos de dióxido de carbono, temos, de facto, um carbono zero na atmosfera. Okay. Podemos ter. Em termos renováveis, porque é que é uma energia renovável? Porque, de facto, nós conseguimos renovar esta energia a uma escala humana. Okay? Uma árvore cresce em 10, 20, 30 anos, dependendo da espécie. Portanto, enquanto acolhemos, conseguimos depois ver uma nova árvore a crescer durante vários ciclos, ao contrário dos combustíveis fósseis, que a energia da qual estamos a usufruir hoje em dia foi iniciada a sua formação há centenas de milhões de anos. Portanto, não é de todo sustentável. Nós não vamos estar à espera, nós consumimos a um ritmo muito mais rápido do que ele se forma naturalmente e não é sustentável utilizarmos combustíveis fósseis no futuro. Portanto, são estas as razões ambientais pelo qual a biomassa também tem uma vantagem muito grande. Mas tu falaste relativamente ao dióxido de carbono no momento da queima do equipamento. Esse é o único gás que nos temos que preocupar que é emitido ou existem outros gases nocivos com os quais nos devemos preocupar no momento da queima? Nós temos de nos preocupar com todos os gases. O dióxido de carbono é, de facto, o gás com que nós nos temos mais de preocupar porque é o que tem mais impacto negativo na atmosfera. Esse está resolvido, desde que haja uma gestão sustentável. Os outros, hoje em dia, também não nos temos que preocupar, já foram ultrapassados em termos de emissões preocupantes para a atmosfera. E foram ultrapassados porquê? Porque hoje em dia os nossos equipamentos e todos os equipamentos de qualquer produtora em Portugal e na União Europeia de sistemas de aquecimento têm de cumprir com a norma Ecodesign, que foi uma norma imposta pela União Europeia e que visa regulamentar, criar mecanismos de regulamentação para tornar os processos de concepção e da própria utilização dos equipamentos muito mais ecológicos. Portanto, nós tivemos que reformular toda a nossa concepção dos nossos equipamentos para que eles emitissem muito menos emissões. E mesmo na produção tivemos de fazer alterações para que as emissões na produção fossem também muito menos significativas para um impacto ambiental negativo. Conseguimos, hoje em dia todos os nossos equipamentos têm o selo Ecodesign e qualquer cliente que queira e que opte por uma solução destas com este selo sabe que está, ao adquirir este equipamento, está a contribuir para um futuro mais sustentável do nosso planeta, sem dúvida. Ok, perfeito, César. Penso que conseguiste responder a todas as nossas questões, esclareceste-nos sobre as várias energias que temos disponível. Há mais alguma informação que tu queiras acrescentar relativamente a este tema? Quero só sublinhar que a importância da biomassa não se reduz somente às suas vantagens económicas e ambientais, ou seja, as pessoas, para além destes serem os dois fatores que mais valorizam, eu julgo que com este crescente avanço tecnológico a que estamos a assistir hoje em dia, que as futuras gerações, por estarem imersas num mundo cada vez mais tecnológico, vão sentir cada vez mais a necessidade de voltar às suas raízes, de voltar às suas essências, de ter um contacto mais com a natureza e de escolher um caminho mais simples, com mais autenticidade, com mais essência. E, portanto, a biomassa, nesse aspecto também, esse para mim considero que seja o terceiro fator e que vai fazer também com que a biomassa seja um combustível resiliente e que contribua e que tenha um futuro promissor no que toca a fontes de energia para aquecimento nas gerações futuras. Perfeito. Acho que terminamos aqui com uma excelente conclusão de que optar por equipamentos que são movidos a biomassa não só é uma escolha inteligente pelo ponto de vista económico, pelo ponto de vista competitivo, sendo que é o combustível mais económico do mercado, mas também do ponto de vista consciente, já que é uma fonte de energia limpa, renovável, sustentável e sem dúvida vai contribuir para um futuro mais verde, um futuro bom e saudável para as gerações futuras. Desta forma, despedimos-nos com uma conversa bastante interessante e ansiosos por mais, por isso deixo já aqui o convite para a nossa próxima conversa no dia 14 de outubro sobre os diferentes tipos de equipamentos movidos a lenha e a pellets e até à próxima. Obrigada, César. Obrigado. E até à próxima. Obrigada. Ouça o nosso podcast na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud.
ou no nosso YouTube. Solzaima, soluções de aquecimento a lenha e pellets.